Eu peço a todos que abram suas câmeras para a gente começar a conversar. O chat aqui já está movimentado. Eu agradeço a participação de todos e lembro que vocês podem mandar as perguntas aqui no chat e se apresentarem, e pelo YouTube, nos comentários. Bom, para abrir o nosso debate, eu gostaria de colocar a provocação, como podemos juntos melhorar os desfechos da insuficiência cardíaca no Brasil. Já vimos todos os dados, já tivemos um breve levantamento do que pode ser feito, mas a princípio eu gostaria de fechar um pouquinho mais a questão e pensar como que a gente pode fazer essa integração com o gestor local e a atenção especializada. Muitas vezes a pessoa com insuficiência cardíaca ela se perde, né, no sistema. Como melhorar isso? Eu gostaria de começar, doutor Denis César, e depois um pouquinho da senhora Carmen, para a gente poder. Vamos fazer um debate da atenção primária com a especializada, e aí a gente continua a nossa conversa. Patrícia, Oi. me desculpe um pouco a minha voz, mas é porque eu estou um pouco gripado, eu não estou conseguindo, às vezes, uma entonação bacana. Mas eu acho que a gente só vai conseguir fazer com que a atenção primária ela consiga êxito quando a gente trabalhar um pouco mais a planificação da atenção primária. Foi como eu disse na minha fala, que nós temos que tirar o especialista de trás da cadeira, do modelo de consultação, e às vezes a gente trabalhar um pouco mais na questão da tutoria, da teletutoria, da educação médica continuada. A gente sabe que hoje no Brasil o médico da atenção primária ainda tem uma rotatividade muito grande. Muitos lugares, em muitas cidades, muitos municípios, a gente já viu que ele às vezes é uma ponte do médico ali recém-formado que acabou a sua faculdade, ele entra no modelo do programa de saúde da família, da atenção primária, e é só uma ponte ali de 1 ano, 2 anos, até ele entrar numa residência e depois passar para uma especialidade que ele tem ali uma facilidade ou que ele goste. Isso às vezes nos prejudica, não é que nos prejudica, mas isso às vezes descontinua a atenção primária. A atenção primária, eu acho que ela tem que deixar de ser mais assistencialista para ser um pouco mais preventiva. Então, os programas, realmente, os programas de prevenção em hipertensão, os programas de prevenção em diabetes, não adianta a gente trabalhar isolados cada programa desse. Então, quando a gente trabalha dentro da planificação, principalmente aqui em Uberlândia, a gente percebe que o cuidado, a atenção ótima desses pacientes com condições crônicas. E como a Carmen mesmo disse, que a gente traz o paciente para o centro da atenção, a gente deixa de olhar ele fragmentado. E a gente começa a olhar ele como um ser humano ali que tem doenças pré-existentes, prevenção de doenças que podem trazer riscos e riscos de desfecho ruins, e aquela atenção que a gente tem. Então, quando a gente faz a atenção, o cuidado ótimo do paciente com doenças crônicas, a gente traz isso para a equipe multi, a gente não só para o médico, mas para a equipe multi. Então, vem o enfermeiro, vem a farmacêutica. Uma das coisas que a gente às vezes não tem na nossa rede no país, por exemplo, é uma consulta farmacêutica. Os pacientes, poxa, eu nunca vi uma consulta farmacêutica. Mas a farmacêutica, quando ela entra na casa desse paciente, entende como é que esse paciente usa as medicações, naquele paciente lá que está usando 10 medicações, como o doutor Múcio mesmo disse, se ele não toma essa medicação direitinho, certinho, a gente não compensa essa insuficiência cardíaca. Então a gente vê pacientes todos os dias descompensando, não porque a medicação não está fazendo efeito, mas porque ele não está conseguindo, às vezes, ou ele não tem condições financeiras, ou ele não tem condições físicas, emocionais, psicológicas de tomar aquela medicação, bem como a Débora disse.
existe todo ali aquele estigma do doente cardíaco, da doença cardíaca, do eu sou cardíaco, entendeu? Então, assim, eu acho que isso a gente tem que trazer um pouco mais. Sair, o especialista ele tem que sair de trás da cadeira do modelo de consultação e ele tem que ir mais ainda à frente, junto com o modelo da planificação, junto com a atenção primária. Essa é a minha opinião sincera. Bom, quero só complementar aí, acho que o doutor Denis César trouxe isso com muita propriedade. Realmente, se a gente não tiver uma atuação em rede, né, onde eu tenha acesso ao diagnóstico, mas para além disso, eu tenha o cuidado sendo ofertado na atenção primária, compartilhar as responsabilidades por esse indivíduo. Nós vamos continuar tendo os serviços cheios de pacientes descompensados, né? Porque as UPAs estão cheias, os pacientes acabam reinternando frequentemente, né? Porque alguém, e aí eu acho que a qualificação profissional de toda a equipe multiprofissional da atenção primária é fundamental para conseguir identificar uma, né, uma complicação inicial, um edema que esse paciente esteja apresentando, sem que precise evoluir para uma complicação mais grave, ele precisa ser rehospitalizado, enfim. Então, eu acho que a insuficiência cardíaca é um dos nossos grandes desafios, né? Nós temos uma Câmara Técnica de Atenção Cardiovascular, já pautamos a insuficiência cardíaca junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, para que a gente possa discutir algumas estratégias relacionadas a isso, de como nós vamos enfrentar isso, né? Como nós vamos iniciar precocemente o uso de algumas medicações para que isso possa auxiliar não agravamento, né? O não agravamento da insuficiência cardíaca, até que possa fazer todos os exames, enfim. Então, são várias ações aí que realmente nós precisamos de uma atuação em rede aí, e os gestores precisam entender isso, porque vou falar como gestora agora, né? É muito mais barato para o sistema de saúde se nós fizermos, a- a- além da prevenção, o diagnóstico precoce e cuidarmos das pessoas dos territórios, né? É muito mais barato para o sistema de saúde isso. Isso sem falar para a qualidade de vida das pessoas, né? Que a gente tem uma melhoria fundamental. Então, acho que é só essa complementação aí do que já foi dito. Muito obrigada. O doutor Ricardo gostaria de complementar as Na falas? verdade, que eu acho que assim, os dois trouxeram pontos importantes. Eu acho que o aspecto principal que eu queria até também deixar para como pergunta e questionamento, que a gente tem, o professor Múcio mostrou, a própria Silva demonstrou os dados de redução de eventos, de internação, de hospitalização, né, se a gente cuidar bem desse paciente. Então, a gente tem diretrizes claras, a gente tem medicações eficazes que reduzem morbidade, reduz mortalidade, a gente tem conhecimento científico. Mas qual que eu acho que é o nosso desafio, e aí é um pouco do porquê até a própria Karen falou, o Denise falou, o Denis César falou, eu acho que é a integração, né? Então, assim, como todas as doenças, é um desafio muito mais organizacional, né, de integração do cuidado, de uma linha de cuidado efetiva, que vai da atenção primária à atenção terciária, quaternária, do que o próprio conhecimento, que também é super importante, a gente sabe, o Denis César falou, e eu acho super válido, porque a gente tem que capacitar, né, todos os profissionais de saúde que estão nessa jornada desse paciente. Mas se a gente organizar melhor, se a gente conseguir levar esse cuidado mais integrado. E aí a pergunta que eu quero fazer a todos, assim, quem que deve liderar essa coordenação? Quem deve liderar a coordenação dessa jornada desse paciente? É o Ministério da Saúde, é o governo, é a iniciativa privada, a iniciativa pública, sociedades médicas, sociedade de classe. Quem que pode ajudar a colaborar quando a gente pensa junto, já que é uma doença tão fragmentada, que tem tantos stakeholders nessa jornada, quem deveria assumir mesmo essa responsabilidade para ter uma coordenação efetiva? A gente sabe que o governo tem o seu papel, quer fazer tal, mas a gente vê que na prática a gente muitas vezes está tratando os pacientes num momento de consequência, não no momento de prevenção, não numa medicina mais preditiva, e muito mais tratando, diminuindo, apagando o incêndio da internação hospitalar,
aumentando o custo, como a própria Carmen disse, no momento que a gente já está num paciente muito mais complexo, que precisa de terapias mais complexas. Então, eu queria deixar essa pergunta muito mais provocativa para a gente refletir sobre esse desafio, como todas as CCNTs, aqui também entra muito desse desafio. Sim, com certeza. Muito obrigada pelo questionamento, doutor Ricardo. Eu acho que a professora Ana Carolina, que está trabalhando com a clínica ampliada, junto com os alunos da UFMG, poderia dar um primeiro passo aqui conosco, e depois a Débora poderia falar um pouquinho mais dessa jornada do paciente, né? Quem que acha que o que está faltando, né, para a gente poder melhorar essa jornada, essa coordenação, né, essa referência contra referência está acontecendo com a pessoa. Então, o que acontece quando ela vai na UBS perto de casa? Como que é esse cuidado? Como que é esse acolhimento? E quando ela tem uma descompensação, que ela tem que ir para a UPA ou vai para um hospital, como que fica essa contra-referência? Como que é essa jornada? O que a gente precisa melhorar? Eu gostaria de começar com a professora Ana Carolina, que está trabalhando diretamente com os alunos numa unidade básica de saúde, tem um trabalho muito bonito da UFMG lá, e depois com a Débora, que está falando em nome das pessoas, né, com insuficiência cardíaca. Bom, Patrícia, falando sobre o projeto, né, de extensão que a gente tem desenvolvido na unidade, que é o Clínica Ampliada, a gente tem, um projeto em que a gente trabalha com a prevenção e com a promoção da saúde, e também com o cuidado das pessoas relacionadas a doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, a gente trabalha, um centro de saúde em Belo Horizonte, que é um campo de estágio da Universidade Federal de Minas Gerais. E um dos motivos que a gente levou esse projeto para lá é um território realmente que a gente tem, são muitos indivíduos idosos, né, que estão nessa região, e a gente via a necessidade de apoiar e também fortalecer as ações no território, né, considerando também que é um campo rico de formação, né, mas que também a gente queria dar uma devolutiva para essas pessoas também, né, para a sociedade. Então, a gente começou a fazer um trabalho lá em 2024, em que a gente faz o acompanhamento longitudinal dessas pessoas, né, todos concomitantes ao que o que a gente tem relacionado aos princípios, aos atributos, né, da atenção primária, os princípios do SUS. E aí, no momento, a gente tem feito, né, o que tem apoiado no controle, no cuidado, na prevenção longitudinal, a gente realmente fazer esse monitoramento, né, com os estudantes, com os profissionais de saúde, que também, todos são envolvidos também nesse projeto de extensão. Quando a gente foi implementar o projeto, a gente incluiu, né, os profissionais, para que a gente pudesse também oferecer, né, também educação permanente, educação continuada, mais os atendimentos. Então, a gente viu que esse envolvimento também foi muito importante, né? E aí, o que a gente faz, geralmente, a gente tem uma série de ações que a gente tem desenvolvido, mas dentre elas, né, uma que a gente tem tido um monitoramento bem efetivo, são dos idosos, em que a gente faz grupos de captação durante um estágio que a gente chama ensino clínico, que é o 8º período de enfermagem, em que a gente pede que cada CS convide em torno de 5 a 6 ou mais idosos, né, que eles acham que tem a necessidade de entrar para esses grupos. Esses idosos, eles participam de um grupo de promoção e prevenção. Nesses grupos a gente coleta, né, o IVCF-20. A gente também faz uma ação maior, fala sobre as doenças crônicas, sobre a questão da importância, né, do uso adequado dos medicamentos. E a partir dessas captações, esses usuários idosos, eles já entram para o grupo, e a gente vai fazendo esse monitoramento deles por meio também de consultas de enfermagem, de consultas ampliadas, né? Então, é um projeto em que a gente tem enfermeiro, nutricionista, médicos, né, educador físico, né, Patrícia também, né, compõe, né, com muito honra o nosso projeto. A gente também tem profissionais, né, da área do direito, de humanas, porque a gente entende também que a gente não consegue, a gente precisa, tem os profissionais da saúde, que a gente tem essa necessidade, mas a gente precisa também ampliar esse conhecimento, né, porque muitas das vezes eu posso ter né, igual a gente tem uma senhora, tem vários pacientes também, que às vezes estão realmente nesse estágio da insuficiência cardíaca, e que a gente também tenta monitorar mais próximo, né, junto à universidade, para que eles não evoluam tanto, né, para as internações, igual foi dito aqui do telesaúde, né, esse foi até um dos estudos de um doutorando
de um grupo de pesquisa que a gente faz parte, que é o Obedante, e realmente, assim, é muito efetivo quando você tem esse acompanhamento mais próximo, né, ou pelo telemonitoramento, ou aquele acompanhamento. Então, é uma forma que a gente, que a gente viu ser possível pela universidade de apoiar essas pessoas, né, de não ser só apenas um campo de formação, mas também de ter essa devolutiva. E o que a gente tem notado realmente que tem uma criação de vínculo, então que isso, né, ajuda muito você monitorar esses pacientes, e até mesmo naquele sentido de, né, a gente tem pacientes lá que estavam precisando de cardiologistas já há um certo tempo, e a equipe do projeto, né, consegue intermediar junto à equipe, intervir, a gente às vezes dá um fluxo, né, que estava parado, aquele atendimento. Então, a gente tem observado que realmente, assim, né, que esse monitoramento, ele faz toda a diferença, né, e a presença dos estudantes também em campo. Hoje mesmo a gente teve um grupo de captação na unidade, e tinham idosos que já tinham participado da captação, mas ficaram sabendo do grupo e pediam para ir de novo, porque eles sabiam que eles iam ter orientação sobre, né, sobre como cuidar da pressão alta, sobre como alimentar. A gente teve uma que procurou cessou o tabagismo. Então, a gente vê que são ações muito efetivas que a gente pode fazer, né, com recursos humanos que a gente tem da universidade, mas que a gente pode implementar em campo para que eles não cheguem, né, os que já têm a insuficiência cardíaca, que a gente consiga dar um cuidado mais próximo e discutir os casos com a equipe, né? E aqueles que ainda não estão, que a gente consiga ter um acompanhamento mais próximo. Então, uma questão que a gente também consegue ver muito, né? Que até foi dita aqui, eu vi um comentário aqui no chat, a gente vê também como que a questão da enfermagem, né? Pode apoiar também nesse sentido. Né, que quando chegar questões mais, tem as questões dos protocolos do que a gente, né, pode fazer, pode prescrever, mas quando são as questões também mais que a gente precisa do profissional médico, do nutricionista, do psicólogo, a gente consegue ter uma integração muito boa, né, com toda a equipe da unidade. E aí Sim. a gente consegue ver o papo, né, igual falaram aqui, como que quando o enfermeiro, dentro das consultas de enfermagem, quando é atuante, como isso faz a diferença. Né? Então, a gente tem tido um êxito, né, nesse projeto. E acho que foi essa pergunta. Sim, obrigada, Ana. Sim, vocês formam um vínculo, né, com a pessoa. É muito importante ter essa troca para o cuidado integral. Vocês trabalham muito bem com essas questões. Eu gostaria de pedir para a Débora para falar um pouquinho dessa jornada, e depois, doutor Múcio, tem uma pergunta do Daniel Niso, falando que parece existir um vazio entre o tratamento ideal na diretriz e o que está disponível no SUS, e se pensa se precisa de atualização, como que lidar com isso? E eu coloco assim, existe uma cesta básica para o tratamento da insuficiência cardíaca? Aí eu vou primeiro a Débora, né, para falar um pouquinho da jornada da pessoa que se perde. Eu peço um pouquinho, é que a gente está um pouquinho adiantado no tempo, vamos tentar ser um pouquinho, sintetizar um pouquinho as nossas falas para que todos possam participar. Obrigada. Bom, em termos de jornada, a gente percebe assim realmente o quanto o paciente ele passa anos perdido no sistema, tentando buscar uma solução e não conseguindo. E a falta que uma linha de cuidado faz, né? Porque de fato, assim, todo profissional que o atende quer dar uma boa solução em todos os equipamentos em que ele vai, mas até mesmo dentro do sistema falta ali para o profissional de saúde, falta ali um caminho adequado para que ele possa referenciar o paciente. Então, a gente percebe, assim, que chegam na BRAF, na nossa comunidade, assim, entre os mais de 2.600 pacientes que chegaram só nos últimos 5 anos na Central do Pulmão, a imensa maioria estava desesperado para entender como faz para chegar num centro de referência. Mas até o paciente entender o que é um centro de referência, conseguir elaborar essa pergunta sobre o fato de que ele precisa de um centro de referência, você pode ter certeza que já passou muito tempo, muita busca, e ele já está num nível de conscientização relevante relacionado à doença, que não é o caso da maioria. Isso leva a gente até para uma questão do por que será, eu vi uma pergunta no chat, por que será que não existe essa comoção tão grande da população e apropriação sobre a questão do diagnóstico?
assim como a gente vê com câncer e tudo mais. Eu acredito que é por conta, pela experiência que a gente tem no lidar com o paciente, e até pela minha própria experiência, é por conta da falta de informação sobre a doença, do paciente entender realmente a gravidade, os mecanismos, como funciona. A gente conseguir empreender um pouco em campanhas, em uma linguagem acessível, para que o paciente possa ter esse entendimento. E assim a gente conseguir organizar essas linhas de cuidado. Quando a gente fala desses pacientes perdidos, a gente trabalha com várias condições cujo desfecho é a insuficiência cardíaca. E aí é um problema não só nessa questão de linha de cuidado para a insuficiência cardíaca, é uma questão até antes para essas outras patologias, condições pulmonares. A falta de linha de cuidado dessas outras patologias culmina num problema para aqueles pacientes cujo desfecho é insuficiência cardíaca. E muitos deles, quando de fato conseguem chegar ali no centro de referência, muitas vezes são impedidos até de realizar aquela cirurgia que talvez seria possível de solucionar o problema de base, porque a insuficiência cardíaca já está muito acentuada. Então, vários pacientes já deixaram de fazer tromboendarterectomia ou já deixaram de estar elegíveis a um transplante por conta das condições cardíacas que já estavam muito acentuadas. Muito obrigada, Débora. A gente precisa mesmo ter esse cuidado integrado e longitudinal. E a gente precisa descobrir a maneira de que funcione, porque o SUS está lá, está tudo escrito, a gente tem a rede de atenção, e a gente precisa planificar, como o doutor Denis César colocou, para poder acolher. A gente, na atenção primária, a gente tem uma parte que é o acolhimento, que tem a enfermeira, e que ela precisa tomar essa frente para que tenha essa linha de cuidado, essa longitudinalidade, para esse cuidado seja longitudinal. E algo que eu acho que é relevante reforçar, assim como já foi dito pelos outros doutores, a questão do cuidado multidisciplinar, o quanto isso é um diferencial. Porque o paciente, quando ele está ali na consulta com o médico, são muitas as dúvidas que ele tem relacionada a várias dimensões da situação, que às vezes não é possível, você não tem 2 horas de consulta ali com o seu médico. Outras dúvidas podem ser mitigadas com os outros profissionais, como com a nutrição. Dúvidas da nutrição são assim, são prevalentes, assim, o que eu como, o que eu bebo, quantos litros de água eu posso beber ou não, isso assim é unânime. Questões com a enfermagem também são super relevantes, questões com a fisioterapia, alternativas para você tomar um banho, para você poder se enxugar, isso é um diferencial gigantesco e que muda completamente. A gente percebe a aderência do paciente ao tratamento. Quanto mais bem informado e quanto mais ele pode experimentar de cuidado multidisciplinar, mais advocate ele é da situação, melhor é a qualidade de vida dele e a quantidade de tempo que ele vai poder viver com a doença. Muito bom, Débora, muito obrigada. Agora eu gostaria de passar a palavra ao professor Múcio, para falar um pouquinho do tratamento no SUS e esse vazio que tem, se tem essa cesta básica. Depois eu vou passar para a doutora Silvia, para falar da contrarreferência, de como esse paciente chega, quem que precisa se preocupar. Professor, por favor. Pois não, Patrícia. Acho que o assunto, o tópico que o Daniel tocou é muito importante e ele tocou um gap que existe mesmo, né? Então, a cesta básica do SUS existe, mas ela não contempla de forma ampla todas as drogas que o paciente precisa. De fato, isso tem que melhorar. Muitas vezes o gestor municipal ele tem a possibilidade de escolher o que compra, o que vem. Então, não há uma unanimidade, não há uma homogeneidade na disponibilidade pelo Brasil todo. Também, muitas vezes, tem uma droga só e não se leva em conta que o paciente pode ter evento adverso com essa droga e a necessidade de trocar por uma outra. Não só em termos de eficácia, quanto em termos de evento adverso.
Então, ele tocou um gap, que é o gap entre a diretriz e a disponibilidade. Há outros gaps também, entre a disponibilidade e a prescrição correta. Muitas vezes está disponível e o diagnóstico não é feito adequadamente, a prescrição não é feita adequadamente e a dose em que é prescrita ou aumentada acaba não chegando. Tem um problema adicional, que é o gap entre a prescrição e o uso da medicação pelo paciente. Como é que a gente resolve isso tudo? Eu acho que, mais uma vez, a questão do cuidado coordenado, que a Carmen falou, que o Denis César falou, que o Ricardo falou, muitos outros falaram também, é importante. Por exemplo, a existência de um programa de insuficiência cardíaca nas unidades básicas iria de encontro a um grande gap, que é a rotatividade do profissional. Muitas vezes você faz o treinamento numa unidade de saúde e esse treinamento vale por 3 meses, porque os profissionais mudam. Enquanto, se você tiver um programa integrado de insuficiência cardíaca, com médico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, entre outros, nós vamos ter o próximo profissional que entra, ele já assume um papel pré-estabelecido. E ele já tem um background do que fazer, já tem a diretriz local do que fazer. Quando o próximo profissional entra, qualquer que seja a sua área, ele vai fazer o que quer. Ele não vai fazer o que está no programa. Então, na insuficiência cardíaca, eu acho que um programa de insuficiência cardíaca com diretriz, com papéis definidos, vai ajudar muito a diagnosticar melhor, a cuidar melhor e a seguir melhor esse doente. Perfeito, muito obrigada. Carmen, já viu que já tem sugestão, hein? Programa de insuficiência cardíaca, para a gente poder dar atenção especializada para conversar com a primária, porque tem muita rotatividade e a gente precisa fechar, né? A gente precisa ter esse acolhimento da atenção primária, mas com a conversa da atenção especializada. E por que isso não acontece? Aí eu queria primeiro ouvir a doutora Silvia, e aí, Carmen, por favor, complemente aqui após a doutora Silvia. Obrigada. Obrigada, Patrícia, pela pergunta. Eu acho que esse é um ponto fundamental aí no cuidado da insuficiência cardíaca. Talvez 2 pontos eu vejo. A unidade básica é um diagnóstico rápido. A gente sabe que o diagnóstico rápido permite um tratamento precoce. A gente vê que isso tem um impacto muito grande. O que eu vejo, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu trabalho, é que o paciente vem da unidade básica para a unidade terciária e quaternária, e eu acho que isso é até o papel do Ministério da Saúde, que tem investido muito no especialista, né? Porque o paciente não passa por um médico especialista que possa cuidá-lo, ele vem direto para o super especialista, que a gente devia ver mais aquele paciente que falhou o tratamento. E aí o que acontece? A nossa agenda, nosso ambulatório não está dimensionado para tantos pacientes, a gente acaba não vendo os pacientes com a frequência, e a gente sabe que a otimização da insuficiência cardíaca depende de um segmento próximo, e a gente acaba, não nós, mas todos os centros especializados em insuficiência cardíaca, acabam vendo pacientes com uma distância muito grande e se perde. Teoricamente, o paciente de menor complexidade deveria ser acompanhado por um especialista, cardiologista ou de insuficiência cardíaca na unidade intermediária, secundária, né? E eu acho que até isso a gente vê que é o programa que o Ministério da Saúde tem investido, pelo que eu entendo, justamente de criar esse passo do especialista, porque a gente vê, quando a gente trata um paciente que ele estabiliza, fica difícil da gente também voltar, porque a gente não vai voltar o paciente para a unidade básica, mas muitas vezes a gente não encontra um serviço secundário em que o paciente possa fazer
um tratamento adequado. Então, eu acho que esse investimento nesse diagnóstico precoce, um médico especialista que possa fazer o seguimento de um paciente não tão complexo, são essenciais para uma melhor estruturação e funcionamento de um programa de insuficiência cardíaca. Muito obrigada, Silvia. Vários desafios, Carmen. Na verdade, várias respostas que já foram ditas também, né? Eu acho que eu ia começar pelo que o doutor Ricardo falou, mas vou começar pelo que a doutora Silvia falou. Eu acho que houve ficou uma lacuna muito grande, né, na atenção especializada, onde nós criamos uma política nacional de alta complexidade e atenção cardiovascular e uma política nacional de atenção básica. E aí nós focamos não que isso não seja necessário, mas nós focamos muito, embora já tenhamos protocolos, diretrizes, enfim, que trazem, né, a atenção ambulatorial especializada, mas realmente o foco ficou bastante, criou essa lacuna, e com a Política Nacional de Atenção Especializada, que foi publicada em 2023, a gente está buscando retomar essa rede mesmo, né, os laços dessa rede. A gente não, essa volta, né, da pessoa que foi atendida num serviço de maior complexidade precisa ocorrer, sim, porque ela vai ser acompanhada no território. Nós precisamos qualificar esse território para fazer a prevenção e o diagnóstico precoce e também para acompanhar essas pessoas ao longo, né, do tratamento, ao longo do pós-procedimentos que possam ter sido realizados. Então, isso, é por isso que a gente precisa ter uma rede organizada, né? E aí, quem vai cuidar disso? Quem vai fazer a governança dessa rede? Isso se dá em território, né? E aí, o Ministério da Saúde, a saúde, todos vocês sabem, ela é tripartite, né? Então, a gente tem que, nós aqui conseguimos articular os atores, discutir algumas políticas e tal, mas essa organização, essa linha de cuidado, ela vai ser dada lá no território, com os recursos terapêuticos que eu tenho no território, com o que eu tenho no município, o que eu tenho na região, e isso é muito particular de cada região, né? Hoje, muitos centros de especialidade, policlínicas, conseguem até contratar um cardiologista, mas aí ele não tem o ecocardio, aí ele não tem né, eletrocardiograma, eu acho que, creio que todos já têm, até porque a gente até disponibiliza pelo Ministério da Saúde o telediagnóstico em cardiologia. Então, eu creio que espero, né? Mas de vez em quando a gente ainda encontra gestor que não sabe, que nunca viu e que ainda está sem disponibilizar o eletrocardiograma. Mas a gente encontra profissionais que muitas vezes são direcionados para acabam fazendo uma triagem de fila, mas não tem resolutividade, né? Porque não tem o exame, porque não tem. Então, eu acho que a atenção ambulatorial, principalmente a atenção ambulatorial na cardiologia, ela precisa ser muito fortalecida, né? Muito fortalecida para a gente garantir o acesso rápido e o tratamento oportuno de todas as doenças, especialmente a insuficiência cardíaca. É uma pessoa que vai precisar de um acompanhamento, ela vai precisar de um olhar, e aí eu não lembro bem quem falou aí de um programa de insuficiência cardíaca na atenção primária. Eu acho que é isso mesmo, nós precisamos discutir dentro da rede de atenção como que nós vamos trabalhar com o apoio da atenção especializada, o matriciamento dessas equipes, para que elas possam fazer um diagnóstico rápido, iniciar um tratamento, e enquanto está no processo de encaminhamento para o exame, ou encaminhamento para uma confirmação diagnóstica, né? Quais são esses medicamentos que podem já ser utilizados na atenção primária? O que a gente pode, né? Eu acho que é isso que nós precisamos discutir com todos os entes aí, né? Com todos os municípios, estados e as sociedades, as universidades, enfim, para que a gente possa avançar nesse programa. Mas é isso que nós precisamos realmente organizar no país. Muito obrigada. Eu acho que a gente já tem o primeiro encaminhamento, então. Acho que já dá para a gente voltar uma carta, estudarmos, fazermos umas próximas reuniões
para poder trabalhar um pouquinho mais nessa questão. Nós já estamos no final, passou muito rápido. Eu gostaria primeiro de agradecer a todos a presença e deixar à vontade, assim, um minutinho para a palavra final de cada um de vocês, sobre essa importância do cuidado integral, cada um em sua especialidade, né? Da importância do tratamento, do diagnóstico precoce, que, como já foi colocado, o diagnóstico precoce, ele reverte em 30%, né, a insuficiência cardíaca, é algo assim incrível, impressionante, que precisa acontecer, e eu estou deixando aqui para vocês, rapidinho, talvez 30 segundos para cada um, de mensagem final. Eu vou começar com o Dr. Denis César, por favor. Obrigado, Patrícia, obrigado pela todos. Eu respondendo um pouco lá o que o Ricardo perguntou, assim, levou de dúvida. Eu sou defensor do terceiro setor. Eu acho que a organização da sociedade civil ela pode se especializar cada vez mais, muito bem definida e direcionada no tratamento e na ampliação da planificação da atenção à saúde primária. Muito obrigada. Débora, por favor. Bom, eu agradeço a oportunidade de participar, acho que foi muito rico as discussões. Percebo que em várias áreas já está acontecendo essa discussão sobre o olhar multidisciplinar. Espero que aqui nós, nesse grupo, possamos ser os precursores de algo muito bacana que a gente possa construir para a insuficiência cardíaca. E eu acho que é interessante quando a gente for ter esse olhar sobre o levantamento dos dados, a questão da a questão dos territórios, que a gente possa ter um olhar para as regiões norte e nordeste, porque a gente vê aqui, a gente tem representantes do estado de Minas Gerais e de São Paulo, que são estados que têm esse avanço muito legal em relação às linhas de cuidados regionais, especialmente em condições cardiorrespiratórias. Tem um trabalho magnífico. No estado de São Paulo, a gente tem o INCOR, o Hospital das Clínicas, que tem uma tecnologia espetacular para poder oferecer para os pacientes profissionais. E a gente precisa ter esse olhar para as regiões norte e nordeste também. Perfeito, Débora, muito obrigada. Doutora Silvia, por favor. Eu acho que, do que eu entendo, acho muito importante no tratamento de insuficiência cardíaca, diagnóstico precoce. A gente tem que fazer um diagnóstico precoce para tratar, como o Múcio mostrou, um tratamento efetivo, rápido, muda a história do paciente. A gente tem aí hoje quase um terço dos pacientes, pelo menos, recuperam função ventricular, isso muda o prognóstico, reduz o custo a longo prazo. Então, é diagnóstico precoce e o paciente ter oportunidade de retornos precoces para o tratamento. Isso vai mudar a história da insuficiência cardíaca. Muito obrigada. Professor Múcio, por favor. Olá, de novo. Foi um prazer participar aqui com vocês e estar numa sessão em que se debate o que, no fundo, vai ser um benefício para os pacientes, né? A gente falou de diversos pilares aqui que são importantes. Eu queria só lembrar um último pilar aqui, que é uma coisa importante, que é a vacinação dos pacientes com insuficiência cardíaca e cardiopatas, que reduz evento cardiovascular agudo de forma importante e é uma das áreas do tratamento não medicamentoso que a gente não está dando muita atenção. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Patrícia. Não sei se era essa Ana ou era outra Ana, mas tinha duas. Ana Petri, desculpa. Eu mesmo, então tá bom. Não, só para fechar, eu gostaria de lembrar aqui que a indústria farmacêutica, além do seu papel primário, né, de pesquisa e desenvolvimento, pode contribuir muito com educação médica continuada, com educação para pacientes, com geração de dados, né, e novas formas também de financiamento dentro do sistema. Então, só para lembrar que o nosso papel vai além, né, de desenvolver medicamentos e fornecer, a gente pode contribuir com essa discussão de outras formas. Estamos à disposição. Obrigada a todos pelo evento, foi muito bom. Muito obrigada, Ana.
Agora sim, professora Ana Carolina. Bom, a insuficiência cardíaca, ela representa um desafio, né, de saúde pública dentro das doenças crônicas, né, na atualidade, né, reflete um acúmulo de várias doenças e fatores de risco, né, como hipertensão, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, entre outros. E o envelhecimento populacional, o crescimento do número de casos, ele reforça a necessidade do fortalecimento da atenção primária, né, porque foi discutido aqui, da estratégia de saúde da família, das ações de prevenção, promoção. As parcerias, né, são muito importantes entre a universidade, o serviço de saúde, a comunidade com acompanhamento qualificado, né, dessas pessoas, para a construção de uma comunidade integral, realmente, né, centrada na necessidade dessas pessoas. E também é importante reconhecer, né, como foi dito aqui, que a insuficiência cardíaca não afeta todos os grupos da mesma forma, né, reflete também as desigualdades sociais e regionais, os acessos, né, aos serviços de saúde. E também uma questão que é importante é a gente garantir, né, a sustentabilidade das pesquisas, dos inquéritos, dos estudos populacionais, né, como a Pesquisa Nacional de Saúde, como o ELSA, para que a gente consiga monitorar essas desigualdades, né, para que a gente consiga ter esse panorama no nosso país, e identificar as populações mais vulneráveis, né, para orientar e subsidiar as políticas públicas e fortalecer o SUS da promoção da equidade em saúde. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Ricardo, por favor, doutor Ricardo. Bom, primeiramente queria agradecer a todos, na verdade, pela participação e dizer que, assim, a gente está aqui para discutir, para poder criar um modelo de cuidado muito mais conectado, muito mais preventivo e muito mais centrado na vida dos pacientes para mudar a história natural de todas as condições crônicas não transmissíveis, mas principalmente da insuficiência cardíaca. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Ricardo. Carmen, palavras finais. Só agradecer, né, a oportunidade, dizer que acho que estamos todos aí com o mesmo objetivo, né? Precisamos encontrar formas de relacionar tudo isso e, mais do que isso, trabalhar nos territórios, né? Não tem como a gente enfrentar esse desafio se a gente não conseguir trabalhar isso com os municípios e com os estados, né? Mas basicamente os municípios, para poder, que é lá que as pessoas vivem, né? Então, agradecer mais uma vez e estou sempre à disposição. Muito obrigada pela participação de todos. Nesse evento de excelência, 3 minutos um pouquinho passados, e eu espero que tenha mais frutos desse debate, e eu agradeço demais a participação de todos no chat, no YouTube, e o aceite do convite, e para a gente ter essa excelência desse painel de hoje. Muito obrigada, e bom finalzinho, e corações mais cuidados, né, com o início da Copa amanhã. Se cuidem. Tchau, tchau.